Pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos dar mais uma sequência das nossas aulas virtuais, né? Projeção do roteiro 4. No roteiro 4, nós estamos falando sobre o plano cartesiano. Como eu já falei para vocês, plano cartesiano, nós vamos representar os dois eixos x e y, abscissa x ordenada y. Quando você representa o ponto, você tem as coordenadas, e o primeiro valor é o x, a abscissa, o segundo valor é o y ordenada. No primeiro exercício, pediu para a gente representar no plano cartesiano os pontos, e aqui eu quero chamar a atenção, porque eu vi alguns exercícios de vocês, onde alguns alunos representou um plano para cada ponto, e não é. É tudo num plano só, igual, né, vocês vão ver a correção aqui agora. Então, o ponto A é menos 1 e 4, então aqui, menos 1 para x e 4 para y. O ponto B é 3 e 3, então 3 para x, 3 para y. Ponto C, 2 e 5, 2 para x e menos 5 para y, tá aqui. Ponto D, aliás, mentira, desculpa, ponto M, menos 2 e menos 2. Então, aqui, ó, menos 2 e menos 2, ponto M. Ponto P, 4 e 1. Então, aqui, 4 para x e 1 para y. Tá aqui o ponto P. Ponto Q, 2 e menos 3. Então, é 2 para x e menos 3 para y. Está aqui o ponto Q. Ponto D, menos 2 e 0. Então, menos 2 para x e 0 para y. Quero chamar a atenção a respeito desses pontos, onde você tem um número e 0 ou 0 e um número. Então, vocês obedecem que eixo que ele vai ficar. Por exemplo, nesse daqui, você tem um valor de x, então ele vai ficar no eixo x. Aqui você tem um valor de y, então ele vai ficar no eixo y. Isso quando você tem 0, né? Porque eu estou falando nesse sentido. Então, muito cuidado com isso, que isso aqui é muito comum o aluno errar. Então, de novo, o ponto D, menos 2 e 0. Então, menos 2 para x e 0 para y, tá aqui. O ponto H é 0 e menos 1. Aliás, 0 e 1. 0 para x e 1 para y. Então, está aqui no eixo y, no 1. E o ponto K, 5 para x e 0 para y. Então, ele está aqui no eixo x, ok? Número 2, nós temos o plano, nós temos os pontos localizados no plano, a gente vai falar as coordenadas dele. Então, vamos lá, ponto M é 2 e 3, o ponto N, 3 e 2, o ponto P, menos 2 e 3, o ponto Q, 2 e menos 3, e o ponto R, 5 e 0. Tranquilo também? Número 3, veja o triângulo LM e N, desenhado no plano cartesiano, e nós vamos dar as coordenadas desses pontos. Então, vamos lá. Na ordem que está aqui, ponto L é o que? 1, né? E menos 1. O ponto M, menos 3 e 2. E o ponto N é 2 e 3. Então, as coordenadas estão representadas na letra C. Vou marcar a letra C. Número 4, nós temos o plano cartesiano. Também, de novo, a gente vai achar as coordenadas desses pontos. Então, ponto A, 5 e 2. O ponto B, menos 2 e 2. Ponto C, menos 4 e menos 2. Ponto D, 3 e menos 2. Ponto E, 1 e 1. Ponto R, menos 3 e 1. Ponto N, 0 e 4. 0 para x e 4 para y. Então, ele está lá em cima, tá vendo? E o ponto M, 4 e 0. Então, prontinho. Número 5, nós vamos falar de verdadeiro ou falso.
As coordenadas é o valor dos pontos x e y. Quando eu falo abscissa é somente o valor de x. E quando eu falo a ordenada é o valor de y. Coordenada é o ponto, não é? Tá aqui, ó. Coordenada é o ponto. Abscissa x, ordenada y. Então, primeira perguntinha para nós aqui. O ponto B tem abscissa 3. Então, o ponto B está aqui. Qual que é a abscissa dele? É 3? Não, então é falso, que é 5. O ponto A tem a abscissa 5. Falso, porque o ponto A não tem abscissa 5. O ponto A está aqui, a abscissa dele não é 5. Falso também. O ponto A tem ordenada 5? Sim, o valor de y dele vale 5, então é verdadeiro. O ponto A tem coordenadas 2 e 5, ó, 2 e 5, verdadeiro. O ponto A tem coordenadas 5 e 2, falso. Se essa é verdadeira, então essa é falsa, não vai nem discutir. A abscissa de B é 2, então vamos lá. Será que a abscissa de B é 2? Olha para cá, a abscissa de B é quem? É 5, então é falso. O ponto B tem coordenadas 5 e 2, verdade. Aqui, ó, 5 e 2. A abscissa de C é menos 4, verdade, ó. Abscissa de C é menos 4. O ponto D tem coordenadas menos 1 e menos 6. Menos 1 e menos 6, verdade. As coordenadas de E são simétricas. O que é simétricas? São valores opostos, né? Então, vamos lá. Aqui é 3 e aqui é menos 4. Eles são simétricos? Falso, não é? Agora, nós temos aqui um mapa e nós vamos localizar essas cidades, né? Que eles estão pedindo para nós com as coordenadas. Então, primeiro nosso aqui é o Acre, que é menos 7 e 2. Depois nós temos lá o Mato Grosso do Sul, que é o menos 2 e 1. Aliás, e menos 1. Tá aqui o menos 2 e menos 1. Rio Grande do Norte, tá aqui. Quais são as coordenadas dele? 3 e 3, não é? Depois nós temos Minas Gerais, tá aqui. Quem são as coordenadas? 1 e menos 1. Depois, Amazonas. Quais são as coordenadas dele? Menos 6 e 3, não é? Depois, nós temos o Espírito Santo. Quais são as coordenadas dele, ó? 2 e menos 1. Roraima. Quais são as coordenadas de Roraima? Menos 4 e menos 4 e 6. Rio Grande do Sul. Quais são as coordenadas do Rio Grande do Sul? Menos 2 e menos 4. Depois nós temos o Pará. Pará está aqui, mas esse pontinho aqui. Então, quais são as coordenadas dele? Menos 1 e 2. Mato Grosso do Sul. Quais são as coordenadas dele? Menos 3 e 0. Tá aqui. Depois nós temos lá Pernambuco 2. Pernambuco 2 e 2. Tá aqui, não é? E depois nós temos São Paulo 0 e menos 2. 0 para x e menos 2 para y. Ele está aqui, certinho? Então, é isso, meu povo, plano cartesiano. A única coisa que eu tenho que chamar a atenção de vocês é com relação aos pontos. Quando você tem um número e 0, 0 um número. Esse ponto aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês aqui na telinha. Ele está no eixo y, esse do M está no eixo x. E não posso trocar. Primeiro é o valor de x, depois é o valor de y. Abscissa e ordenada. E o parzinho chama-se coordenadas. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.